Boa noite, igreja. Paz de Jesus, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Gente, é bom demais a gente estar na casa do Senhor, né? É muito bom. Glória a Deus por isso. Queria saber quem está visitando por primeira vez, né? Quem é que é visitante hoje aqui da igreja? Levante a mão para a gente reconhecer. Olha só, que bom que chegaram. Você está nos vendo em casa, você que está nos vendo por esse, não é? Pela internet, pelo aplicativo aí. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos juntos. Olha só, manda teu pedido de oração aqui para a gente também, tá? A gente está recebendo, tá bom? A gente está de olho nesse pedido de oração. Pode colocar aí que a gente ora aqui. Queridos, você já deve estar por dentro de tudo que está acontecendo na igreja esses dias, mas eu queria que você, que ainda não baixou o aplicativo da Nova Criação, baixasse, que é para você ficar ainda mais atualizado das coisas que estão acontecendo, né? A gente tem muita atividade rolando durante o ano inteiro e agora a gente vai ter o nosso arraiá, um pouco meio que fora de tempo, que vai ser no dia 2 de julho, mas vai ser muito bom, amém? Vai ser um momento maravilhoso. Vamos fazer lá na nossa Índice Sul, ali no bairro Luciano Cavalcante. Se você ainda não sabe onde é, pega o endereço de lá, tá certo? Esteja com a gente sábado, a partir das 5 horas, vai ser um momento maravilhoso. Nós vamos ter lá muitas comidas típicas, muita brincadeira também. O departamento de idosos da igreja, né, o nosso Renovo, é que vai estar patrocinando isso para toda a igreja. Já pensou, eles vão estar organizando esse evento para a igreja inteira e a gente quer estar lá com eles. Se você tem mais de 60, você está convidado a estar também participando desse departamento maravilhoso, que tem muitas atividades, tem uma programação maravilhosa para os idosos da igreja, tá bom? Um outro aviso que eu gostaria de dar, sim, a gente tem ainda só 5 convites para vender, não é? Só 5. Cadê a pastora Ruth? Ela saiu? Não vi mais? Parece ir para casa, né? Então, procura a gente, tá bom? No final do culto, quem quiser ir, a gente vai ver como a gente faz para você ter esse ingresso para estar com a gente lá no dia desse evento maravilhoso. Só resta mais 5 entradas para você estar lá com a gente, tá bom? Queridos, nós vamos ter agora, nesse segundo semestre, a gente está só trabalhando na melhor data, teve um choque aí de horários. Nós vamos ter um casamento coletivo. Você que ainda não foi casado, não é? Mas já convive, você que vive uma vida, não é, marital, mas teve um casamento civil apenas, só um casamento civil, e gostaria de ter a bênção, nós vamos ter agora, no segundo semestre, um belo, maravilhoso casamento coletivo. Então a gente quer convidar você e gostaria de ter as bênçãos de Deus do seu casamento, né? Para esse momento tão especial, tá certo? Pastor Pedro, eu quero muito casar, só falta o noivo. Pastor Júnior Mota, você pode ficar de pé aí, por favor? Olha só, você vai pedir o pastor Júnior Mota para fazer uma oração por você, tá legal? Final do culto. E daqui até lá, se Deus quiser, vai aparecer o marido. Vai dar certo, vai dar certo. Ou a esposa, né? É. Ou a esposa, tá bom? Mas eu quero que você avise aí, né, as pessoas da igreja, as pessoas do seu grupo de crescimento, que nós teremos esse maravilhoso casamento coletivo. Eu seria o celebrante, tá bom? Passou perto de mim, eu estou casando. Só para não perder o costume, quero casar pelo menos uns 10 aqui, tá bom? Amém? Diga amém. Amém. Ótimo, bom demais. Sem demorar mais, quero chamar aqui o nosso querido pastor Marcelo Ramos, fundador da Igreja de Congregação. Homem é crossfiteiro, rapaz! Bom demais. Tá vendo aí? Bom demais, tá vendo? Tem uns que não aguentam não, mas o pastorzão aqui tem forma, né, Davi? Aqui o pastor tem forma, né? Vamos orar pelo pastor Marcelo. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho, teu servo. Muito obrigado pela vida do Marcelo, que o Senhor nessa noite, Pai, use com poder, com autoridade, com sabedoria, e que aquilo que é para a tua igreja hoje, Pai, nesses dias, nesse tempo, Pai, traga, Senhor, para que haja mais fé, para que haja mais esperança, para que haja mais amor, para que haja, meu Deus, também, ó Pai, mais calor, mais uma igreja mais aquecida, mais ativada no poder do nome do Senhor. Meu Deus, e aquece a sua igreja até o dia da tua gloriosa vinda. Que no dia que o Senhor vier nos buscar, Pai, nós estejamos a função certa, fazendo a coisa certa que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, para a sua glória, diga amém. Amém. Vai, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Amém. Como é bom ver aqui tantos irmãos
tantos amados. É maravilhoso, como o pastor Pedro falou, realmente não tem nada igual à casa do nosso Deus. É tremendo. E eu queria hoje trazer uma palavra para a igreja, para a noiva de Jesus, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Eu preciso de palavra de encorajamento. Quem aqui precisa? Amém? Todos nós precisamos. Abra comigo a sua Bíblia. Salmo 103, do versículo 20 e o versículo 21. Salmo 103, 20 e 21. Os irmãos estão abrindo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Amém, igreja? Amém. Você entendeu aí? Esse salmo é um salmo muito precioso para mim. Ele começa no versículo 1 dizendo: bendize, ó Senhor, a minha alma. Ele começa bendizendo ao Senhor. E ele diz: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é bendizer ao Senhor? É glorificar a Deus. Amém. É exaltar a Deus. É engrandecer a Deus. Isso é bendizer ao Senhor, é dar um alto valor ao Senhor. E isso é importantíssimo, que você possa colocar o Senhor como a sua prioridade máxima, como o seu bem maior, como o seu maior amor. O salmista disse que não apenas ele bendizia ao Senhor, mas também os anjos do Senhor bendizem ao Senhor. Você sabia que os anjos do Senhor bendizem ao Senhor? Os anjos do Senhor, eles dão glória, eles dão honra, eles dão adoração ao Senhor. E a Bíblia fala que eles também são valorosos em poder. Muitas pessoas têm uma visão errada de um anjo. O anjo não é como muita gente pensa, que é um bebezinho vestido com vestidos brancos, voando por aí com arco e flecha. O anjo não é assim. Meu Deus. Aqui o salmista descreve o anjo como valorosos em poder. Você sabia que aqui dentro hoje à noite está cheio de anjos? Amém. Você sabia que onde você vá, os anjos acompanham você? Glória. Você precisa conhecer e saber sobre os anjos, porque eles estão, diz o livro de Hebreus, capítulo 1, diz que eles são ministradores, eles são anjos ministradores que ministram em favor dos que vão herdar a salvação. Quem aqui vai herdar a salvação? Amém. Então os anjos estão para você, amém, para te ministrar, para te ajudar, para te socorrer, para te ajudar. Amém. E eles, como é que eles são? Eles são pequenininhos, vestidinhos de roupinhas brancas. Não, eles são valorosos em poder. Amados, nós estamos aqui nesse mundo, esse mundo caótico, esse mundo que a Bíblia fala que está controlado pelos espíritos malignos. O mundo jaz no maligno, diz João em sua primeira carta, e nós estamos aqui com os anjos, mas também existem inimigos espirituais.
Você tem que ser uma pessoa espiritual. Você é um corpo físico, está no mundo físico, mas você também é um espírito. Você também é como Deus. Deus é espírito. Os anjos são espírito. E Deus criou você à imagem e semelhança dele. Você também é um espírito. E você tem acesso ao mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual controla o mundo físico. Por que que o pastor Pedro ora muito pelo término do carnaval? Porque o carnaval fortalece os espíritos malignos. O carnaval dá alimento para o reino espiritual do mal. Através de quê? De drogas. Através de quê? De prostituição. Através de quê? De bebidas. Através de violência. Os espíritos malignos são fortalecidos. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós podemos orar para que a nossa nação seja uma nação onde Jesus é o Senhor soberano sobre o Brasil. E essas coisas do mal possam diminuir até acabar. Para que o Brasil seja verdadeiramente uma nação consagrada a Deus. Então, nós no mundo espiritual temos Deus, temos os anjos, mas temos também principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, que estão também influenciando esse mundo físico. E nós também podemos entrar no mundo espiritual com o nosso espírito, com a nossa fé, com a ajuda do Espírito Santo, e nós podemos ligar e desligar. Glória. Foi pregado aqui domingo, nos 2 cultos, que a nossa oração desliga e liga. A tua oração desliga e liga. O que é isso, pastor Marcelo? Desligar e ligar? É autorizar e desautorizar. Você, com a tua oração, você autoriza. Autoriza o quê? Cura. Autoriza o quê? Prosperidade. Autoriza paz. Autoriza a restauração. Autoriza milagre. E com a tua oração você também desautoriza através da tua oração. Desautoriza o quê? Morte, doença, maldição, pobreza, derrota. Você desautoriza. Por quê? Porque você tem poder e tem autoridade. Amém. Você é chamado por Deus para ir nas regiões celestiais. Você é um espírito. Você pode ir. Você tem acesso aí. E você lá, você autoriza e desautoriza. E você tem a ajuda dos anjos. Eles são valorosos em poder. Primeira característica dos anjos: eles são poderosos. Tem uma história no Antigo Testamento de Senaqueribe, um rei maligno, o rei da Síria. Esse rei era ruim e ele queria fazer mal a Israel. Ele queria roubar as riquezas, roubar os recursos, roubar as pessoas. Ele queria levar as pessoas cativas, escravizadas, para a Síria. E ele veio com um exército contra Israel. E nessa época, louvado seja o nome do Senhor, Israel tinha um rei muito abençoado, um rei obediente a Deus, o rei Ezequias. E Ezequias decidiu entrar no mundo sobrenatural pela oração, pela profecia, pela fé, e resistiu o rei Senaqueribe. E ele assim o fez.
E eu queria que a mídia me ajudasse projetando 2 Reis 19, 32 a 37. 2 Reis 19, 32 a 37. Portanto, assim diz o Senhor a respeito da Síria: ele não entrará nessa cidade. O rei da Síria chegou até as portas de Jerusalém e cercou Jerusalém. Mas Deus falou pelo profeta: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Amém. Porque eu defenderei essa cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor, repete comigo, o anjo do Senhor. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, os que permaneceram vivos, uns poucos, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, olha aí o nome do Deus dele aí, ó, de Senaqueribe, da Síria, Nisroque. Imagina, os seus filhos Adrameleque e Sarazé, os filhos do rei Senaqueribe, os dois filhos, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat e Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Está vendo o fim de quem se levanta contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, contra um filho, uma filha de Deus? O que Deus fez aqui? Deus enviou um anjo. Repita comigo: um anjo. Apenas um anjo. Meu Deus. Destruiu 185 mil É forte. inimigos. Pessoas Pessoas perversas, pessoas malignas, pessoas do mal, pessoas que não queriam o Deus verdadeiro, o Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de bênçãos. Você tem ideia da força de um anjo, igreja? De um anjo, apenas um anjo. Não precisou Deus se preocupar. Não precisou Deus perder a calma, perder o descanso. Ele pegou um anjo dele. Sabe quantos anjos tem o reino dos céus? Milhares. Milhares de anjos. Milhares. E o Senhor enviou só um anjo. E em uma noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até o acampamento e matou 185 mil soldados assírios. Essa é a primeira característica de um anjo. Ele é valoroso em poder. Amém. E eles estão aqui, eles estão do teu lado para lhe ajudar, para lhe ministrar, para lhe socorrer, para vir a teu favor. Porque você é de Jesus. Porque você pertence ao reino dos céus. E os anjos, eles estão do teu lado. Amém. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, eu voltava do meu trabalho. Nessa época eu trabalhava numa lanchonete. Sábado eu fechava a lanchonete mais cedo, por volta de 2, 3 horas da tarde. E eu vinha a pé, porque eu morava perto,
Eu vinha a pé, caminhando, louvando a Deus, adorando a Deus. É sábado à tarde, nessa época, muitos anos atrás, Fortaleza ainda era muito mais vazia, um sábado à tarde. E eu vinha as ruas vazias e de repente uma bicicleta emparelhou comigo lado a lado. E tinha 2 rapazes nessa bicicleta. E os 2 puxaram a faca e falaram: passa o relógio. E eu, louvando a Deus, vindo do trabalho, um sábado à tarde, glorificando a Deus, eu falei para eles: espera aí, já vou tirar. Estou tirando o relógio para passar para eles, quando de repente, gente, eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu fiz. Subiu dentro de mim uma coragem, uma ousadia, e eu botei o dedo na cara desses 2 ladrões com a faca na mão, e eu falei: olha, você não está roubando de qualquer um, você está roubando de um homem de Deus, de um crente em Jesus Cristo. E na hora eles pularam para trás, falaram: não, minha mãe é crente também, eu não quero esse relógio mais não, pode ir tranquilo. E eles subiram na bicicleta e subiram. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque você não está só. Amém. Os anjos estão acampados ao teu redor. Amém. Os anjos te protegem. Eles estão enviados para ministrar em favor dos que vão herdar a salvação. Segunda característica dos anjos: valorosos em poder. A primeira, segunda, executam as suas ordens. Os anjos obedecem à palavra de Deus. Eles executam as ordens de Deus. Os anjos são altamente obedientes ao Senhor. Executam as ordens de Deus. E você sabe que você pode dar voz à palavra de Deus para os anjos executar o que você falar? Se você pegar uma promessa, se você pegar uma palavra de Deus e você liberá-la, você dá voz a ela, o anjo tem que vir e executar aquilo que você falou. Os anjos executam a palavra de Deus. Então, se eu pego a palavra Pode ficar. Assista. e eu pronuncio a palavra, declaro a palavra, a promessa de Deus, não a minha, mas a de Deus, eles têm que executar aquilo que você falou. Que você falou, a palavra de Deus. Eles executam a palavra de Deus. Eles obedecem a palavra de Deus. Então eu faço muito isso. Eu pego as promessas de Deus. Filipenses 4,19: e o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Então, quando eu libero essa palavra, os anjos vêm e pegam aquela palavra e executam e levam a cabo ela. Porque eles obedecem a palavra, mas eles têm que ouvir a palavra através da boca de alguém. Vai ser da minha e da tua. Você pega as promessas de Deus e você confessa as promessas de Deus. Isaías 53:4: e ele levou sobre si todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amém. Quando você pega a palavra e você libera a palavra, o anjo vem e coopera e ministra e leva a cabo aquela promessa que você confessou, que você declarou. Eles obedecem a palavra de Deus. Os anjos não operam fora dos limites da palavra. Eles não operam fora dos limites da palavra de Deus. E o Salmo 91, versículo 11 e 12. Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra.
Você alguma vez já teve assim, perto de tropeçar, de levar uma queda feia, por causa de um tropeção, e não caiu? Sabe o que foi? Foi um anjo que te ajudou. Isso aí não é só para tropeção assim, físico, não. É também no espiritual. É também no emocional. É também no familiar. É também no financeiro. Eles estão para cuidarem, para protegerem. Eles vão acompanhar, eles vão defender, eles vão preservar você. E isso eu não sei sobre você, mas comigo me dá uma segurança. Amém. Tão grande que eu estou coberto debaixo das suas asas. Eu ouvi um testemunho de uma fazenda que pegou incêndio, pegou fogo, um incêndio varreu a fazenda todinha, destruiu a fazenda todinha. Depois que o incêndio passou, o dono da fazenda saiu vistoriando tudo, muito abalado, e ele foi lá no estábulo onde ficavam os animais, e os animais todos mortos no chão, todos carbonizados. E de repente, ele andando no estábulo, ele viu algo se mexendo. Ele viu um ruído diferente. E ele olhou, tinha uma galinha carbonizada. E ele chutou a galinha assim com o pé, e embaixo um monte de pintinhos vivos. Oh, glória! Sobreviveram porque a galinha protegeu os seus filhotinhos, seus pintinhos. Aqui o Salmo 91 diz que o Senhor nos colocará debaixo das suas asas. Amém. E nos protegerá. O Senhor cuidará de nós. Muitos anos atrás, aqui na igreja, eu preguei sobre o Salmo 91. E no final do culto, uma irmã aqui da igreja foi para sua casa, e ela morava numa dessas comunidades aqui perto. E quando ela estava indo para a casa dela, andando ali por aquelas vielas, um assaltante veio para cima dela e a apertou contra a parede e pediu os bens, os pertences dela. E ela ali, naquele pânico, naquele pavor, ela lembrou da pregação daquela noite que ela tinha acabado de ouvir na igreja sobre o Salmo 91, que diz que o Senhor nos colocará debaixo das suas asas e debaixo das suas penas. E ela, naquele pânico, ela começou a gritar: penas, penas. De repente esse ladrão apavorou e falou: não, não, e saiu correndo. E ele não assaltou ela. Amém. E ela deu testemunho. Essa semana, na oração da madrugada, uma pessoa deu um testemunho que ela estava viajando no carro com a família, dirigindo, e no carro da frente soltou uma peça de ferro grande do carro da frente e veio voando e ia bater contra o para-brisa do carro dela. Mas por algum motivo a peça do carro da frente caiu e foi para debaixo do carro dela, não atingiu. E essa irmã na oração da madrugada glorificava a Deus. Glória a Deus. E dava o testemunho. Quantos aqui têm testemunhos tremendos? Amém. De libertação, de preservação? A palavra de Deus também nos diz que os seus exércitos, seus ministros, fazem a vontade de Deus. Você lembra quando o arcanjo Lúcifer caiu dos céus? 1/3 dos anjos, a Bíblia fala que caíram com ele. 1/3 dos anjos do céu seguiram a rebelião de Lúcifer e caíram do céu. Isso significa que 2/3 dos anjos
ainda estão do lado de Deus. 2/3. Maior são os que estão por nós do que os que estão contra nós. Amém. Hebreus 12:22 nos diz sobre milhares de anjos. Hebreus 12:22. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, há milhares de anjos. Milhares de anjos. Se um só matou 185 mil, imagina esses milhares, o que não podem fazer. Uma vez que você usa, uma vez que você aproveita, uma vez que você entende, e você dá lugar, e você libera os anjos a teu favor. Existem tantos anjos que é impossível contá-los. Nós talvez não consigamos vê-los. Tem pessoas que têm visões abertas, visões fechadas também, em sonhos, e veem os anjos. Eu creio que eu já vi. E são seres tremendos. Todos eles estão ao nosso redor, ministrando a nosso favor. Então não seja mais um daqueles crentes que vive consciente do diabo, vive preocupado com o diabo, com os demônios. Os anjos são em muito maior quantidade. Pense nos anjos de Deus. Não fique consciente dos demônios. Pense mais nos anjos do que nos demônios. Lembre-se que eles estão conosco em maior quantidade do que os que estão com eles. No Antigo Testamento aconteceu algo tremendo com Eliseu. Eliseu, ele revelava os planos do rei da Síria. Quando o rei da Síria estava planejando, traçando uma estratégia para atacar Israel, Eliseu recebia a revelação dos planos do rei da Síria. E Eliseu, o profeta, ia lá no rei e revelava os planos que o rei da Síria estava fazendo só com os oficiais dele. E Eliseu ia e revelava para o rei, e o rei mudava o planejamento dele, e era frustrado os intentos do rei da Síria. E aí o rei da Síria desconfiou: tem algum infiltrado aqui no meu exército, alguém está contando os meus planos que eu traço nas minhas câmaras, nos meus aposentos, só com os meus oficiais. Alguém está revelando para o rei de Israel. E alguém chegou para ele e falou: não tem ninguém dos nossos revelando nada, infiltrado, contando nada não, dedurando nada não. É que Israel tem um profeta, o nome dele é Eliseu, e Eliseu, ele consegue, pelo poder de Deus, ele consegue descobrir os teus planos. Ele consegue discernir, captar os teus planos. Ele revela para o rei. E o rei da Síria ficou furioso, falou: então vamos atrás de Eliseu. E levou o exército dele todinho até a casa de Eliseu. E chegando na casa de Eliseu, de noite, com carros, com soldados, com multidões, ele acampou na frente da casa de Eliseu. E de manhã cedo, o moço, o auxiliar de Eliseu, saiu de manhã cedo para fora da casa, e chegando lá fora ele viu no horizonte lotado de soldados, de carruagens, e ele ficou desesperado. 2 Reis 6,16. Eliseu virou para o moço dele e falou: não fique preocupado. 2 Reis 6,16. Ele respondeu, Eliseu, para o seu auxiliar: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. São mais os que estão conosco.
O que vocês acham que o moço do profeta pensou naquele momento? Eram só 2 contra milhares. Como que é possível isso aí? O profeta está falando a verdade? Vocês acham que o profeta mentiu aí? Não. O profeta falou: são mais os que estão conosco. Eles só eram 2, Eliseu e o seu auxiliar, o seu moço. Mas os exércitos da Síria eram multidões. Como que pode 2 ser mais que uma multidão? Continuando, 2 Reis 6:16. O profeta orou e falou com o seu moço: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, que veja. Eu hoje estou orando para que Deus abra os teus olhos, Glória a Deus. os olhos do teu coração, para que você veja o mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O Senhor abriu os olhos do moço, o Senhor abrirá teus olhos do coração. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Maior eram os que estavam por Eliseu do que os que estavam pela Síria. Cheios, estavam rodeados. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Repita assim: ao redor de Eliseu. Por trás dos exércitos da Síria estavam os exércitos de Deus. O moço não conseguia ver. Ele ficou apavorado quando ele viu os exércitos. E Eliseu de boa, Eliseu na paz, Eliseu na fé, Eliseu na confiança. Essa mensagem hoje é para trazer confiança a você. Amém. Que nada poderá causar dano algum a você. Jesus falou: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Nada. E ali Eliseu e o seu moço, 2 contra milhares, tiveram a vitória. E aquele exército da Síria não fez nada contra Israel, porque com Deus é a maioria, 2 com Deus é covardia. 2 com Deus é covardia. Você com Deus é a maioria. Amém. Diante dos desafios, diante das tentações, diante das lutas, não temas, porque mais são os que são por você do que os que são pelo inimigo. Aleluia. E gente, no jardim do Getsemane, quando os soldados romanos vieram para prender o nosso Senhor, Jesus disse, Mateus 26:53: ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Os soldados romanos vieram prender Jesus no jardim do Getsemane. Pedro puxa a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus restaura a orelha, cura a orelha do soldado. E Jesus fala para Pedro: Pedro, você não acha que eu poderia orar ao meu Pai? E meu Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para me socorrer? Sabe o que é uma legião? Uma legião romana eram 6.000 soldados. Entre 6.000 e 7.000 soldados. 12 legiões eram por volta de 70.000 a 80.000 anjos.
Jesus falou para Pedro: você acha que eu não poderia orar a meu pai? Meu pai enviaria 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos, 80 mil anjos, milhares de anjos. Tudo que Jesus tinha que fazer era orar. Tudo que você tem que fazer é crer. Tudo que você tem que fazer é orar. Tudo que você tem que fazer é buscar. Tudo que você tem que fazer é louvar. Tudo que você tem que fazer é permanecer, é glorificar a Deus. Tudo que Jesus tinha que fazer era orar, e os anjos seriam convocados. E os anjos obedecem, executam a palavra de Deus. Os anjos seriam ativados. Mas por que ele não fez isso? Porque ele já tinha escolhido ir à cruz e morrer a morte que nós merecíamos. Jesus já tinha escolhido ir para a cruz, e nada iria desviá-lo disso. Ele renunciou à proteção dele, das 12 legiões de anjos. E hoje você e eu podemos contar com essa proteção, porque Jesus, ele levou sobre si os nossos medos, as nossas lutas. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. Se Jesus tinha direito a 12 legiões de anjos, você tem, porque você é co-herdeiro das promessas de Deus. Você tem direito. Somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Todas as promessas de Deus, você em Cristo, você é herdeiro. Você tem a provisão de proteção angelical sobre a sua vida. Amém. Agora a pergunta que fica: você vai contar com a proteção dos anjos? Você vai chamar os anjos para te socorrer? Amém. Você tem o Espírito Santo. Você tem a igreja, os pastores, os líderes que estão aqui para te ajudar. Você tem os anjos. Um anjo matou 185 mil inimigos. Jesus promete para você os anjos dele ministrando a teu favor. Vamos ficar de pé nessa noite. Eu creio que irmãos aqui vão ver anjos. Meu Deus! Eu creio que irmãos aqui vão sonhar com anjos. Eita! É forte. Eu creio que assim como Eliseu orou para o seu moço, para a visão espiritual dele abrir, a sua visão espiritual se abrirá nesses dias. Você verá coisas sobrenaturais. Essa é a minha oração por você nessa noite. Que você veja as suas vitórias. Amém, aleluia. Que você veja com os olhos do coração. Feche os teus olhos nesse momento. Se você quiser, ore ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero nadar em águas mais profundas. Amém, aleluia. Eu quero andar de glória em glória. Eu quero voar como as águias. Eu quero beber das águas vivas. Ore ao Senhor nesse momento. Ó, filho, canta. Cuida. Eu creio que o Senhor está enviando seus anjos nesse momento para vir ministrar a você.
Senhor quer muito mais que você viva o sobrenatural. Você é um espírito, você tem acesso ao mundo sobrenatural. Você possui uma alma e habita num corpo, mas você é essencialmente um espírito, como Deus que é espírito. E você tem acesso ao mundo sobrenatural. Fala com o Senhor agora. Enquanto adoramos, as tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, nas tempestades vai.
teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Pai, como ela é nos céus, Senhor. Pai amado, teu reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai, dá ordem aos teus anjos agora, para virem, Pai, ministrar, Senhor, para virem, Deus, trabalhar, Senhor, a favor de cada um que está aqui, que vai herdar a salvação, que vai, Senhor, ser arrebatado, que vai, Pai, subir no arrebatamento da igreja, Senhor. Senhor, dá ordem aos teus anjos para virem, Deus, valorosos em poder, para virem, Deus, obedecer a tua palavra, Pai. E eu libero a tua palavra agora, Senhor, que diz, Pai, que tu vais fortalecer, que tu vais revelar, que tu vais curar. Eu libero cura agora, Senhor. Cura quem estiver aqui, Senhor. Não importa a doença que seja, eu libero cura pelas feridas, por aquelas 39 picotadas. Jesus levou as suas doenças, pelas suas feridas, você foi sarado. Eu declaro você sarado hoje à noite. Se você se examinar aí, você vai perceber que você foi curado pelo poder da palavra, pelo poder da presença de Jesus. Eu declaro você abençoado. Eu declaro você fortalecido, renovado, você revestido do poder de Deus, para pisar serpentes e escorpiões, para andar na dimensão espiritual, para ter visões, para ter sonhos, para ter revelações. Eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro. A gente escutar uma palavra tão específica, né? Coisa boa. Hoje no meu devocional eu estava estudando Atos 12, exatamente o anjo que tira Pedro da cadeia. Coisa boa demais, né? Conheci um pastor, tremendo homem de Deus, pastor Vilarino Lima. Ele é uma grande igreja, ele fundou lá em Brasília. Uma vez ele veio em Fortaleza e eu tive o prazer de acompanhá-lo o dia inteiro. E ele contou um testemunho dizendo que uma vez ele saiu de casa para ir para o hospital, porque ele fazia muito, ele orava por cura. O pastor Vilarino saiu do apartamento dele, saiu andando, o hospital era perto, ele foi andando até o hospital. E quando ele saiu, um jovem se aproximou dele e começou a andar com ele. E começaram a conversar. E o pastor Vilarino Lima o tempo todo dando glória a Deus, aleluia, falando da palavra. E ele começou a falar da palavra com o jovem. E ele citava um versículo de um salmo, e o jovem citava o resto do salmo inteiro. E ele começou a se impressionar com aquele rapaz. Ele citava um versículo, e o rapaz citava o capítulo inteiro da Bíblia. Falava de um salmo, o rapaz, assim, de uma maneira muito tranquila, o rapaz dizia o salmo inteiro, o pastor Vilarino. E quando chegou na frente do hospital, o pastor Vilarino perguntou àquele rapaz: que você? E aí o rapaz olhou para ele e disse: eu sou aquele anjo que tirou Pedro da cadeia.
ele disse: estenda a sua mão. Ele estendeu 2 mãos. E o anjo ministrou sobre ele, saiu labaredas de fogo da mão dele. Naquele dia ele entrou no hospital e orou por cura. Muitas pessoas foram curadas, mas muitas pessoas foram curadas naquele dia. Eu creio. Eu creio. Amém. Creio que tem anjos do Senhor que nos guardam. Tem anjos do Senhor que guardam você, sua casa, a sua família. Quando eu oro pedindo a Deus: Senhor, eu quero o teu exército celestial me guardar. Guardar da minha casa. Vamos orar mais. Eu queria orar pela Cris, pelo Hilton. Estão preocupados com o que eles viram no final, na imagem de câmera, como se fosse um demônio sentado na empresa deles. Vamos orar. Vem para cá, Hilton. Queria os pastores aqui com eles, por favor. Os pastores podem vir aqui. 2 mãos.